Seja bem-vindo ao Direito a Falar. Nesta edição falamos da reforma do Código de Processo Civil, que o Governo considera é a mãe de todas as reformas, a mais reformista e que vai eliminar 90% da morosidade da Justiça. Hoje vamos olhar para o que está em causa e até que ponto é que a reforma do Civil vai contribuir para uma Justiça mais célere, mais eficaz e mais competitiva. São convidados desta edição Nuno Líbano Monteiro, da Sociedade PLMJ, José Carlos Soares Machado, da SRS Advogados, Pedro Raposo, da Pedro Raposo e Associados, e João Teves, diretor da revista Advocados, parceira do Económico, no Direito a Falar. Meus senhores, muito obrigada aos quatro por estarem presentes neste Direito a Falar. Gostava de começar por si, por lhe perguntar, por lhe pedir um diagnóstico deste Código de Processo Civil atual. Já deve ter o seu. Acha que é completamente desadequado da realidade? Cada vez que se fala de uma reforma ou de algo que se quer fazer de novo, há a tentação de desvalorizar por absoluto aquilo que existe e o que está em vigor. Eu acho que isso é precisamente um péssimo princípio, porque é aquele princípio que faz com que nós não tenhamos a capacidade de aprender com aquilo que existe. Não é? A partir de um princípio dizer que tudo o que está mal, até porque muito daquilo que está mal, e pegando na sua introdução acerca da morosidade da Justiça, não tem rigorosamente nada a ver com o Código de Processo Civil ou com o Código de Processo Penal, não tem a sua gênese, pelo menos na minha opinião, aí. O Código de Processo Civil tem manifestamente algumas melhorias que podem ser introduzidas, muitas melhorias que podem ser introduzidas, algumas são propostas inclusivamente nestas alterações que se prevêem, mas não é o Código de Processo Civil o pai de todos os males que existem na Justiça, da mesma forma que a reforma não será a mãe seguramente de todas as reformas. Mas daquilo que quais são, no seu entender, os maiores bloqueios? Nós temos bloqueios ao nível dos meios. Para mim, eu sempre tenho falado sobre isto. Eu acho que mais importante, embora seja mais fácil mudar e fazer alterações legislativas, porque são mais fáceis de executar, o problema grave que nós temos hoje em dia ao nível do funcionamento do processo, ao funcionamento dos tribunais ou do funcionamento da Justiça, está ao nível dos meios. Não está na lei em si, não está nos juízes, não está nos advogados, nos funcionários judiciais, está na forma como os meios funcionam. Há pouco estávamos a falar aqui no início relativamente a algo que vai ser alterado, ou que se prevê que seja alterado, tem a ver com a questão da base instrutória e deu o exatamente. Eu tenho providências cautelares no Tribunal de Comércio de Lisboa, passa a publicidade que acho que se pode fazer ao Tribunal de Comércio, que estão há 1 ano e meio para serem julgados. Isto não tem rigorosamente nada a ver com a lei do processo, que nesse caso nem tem base instrutória, e portanto não seria seguramente esse o problema, ou isso que levaria àquele que o processo atrasasse, ou que aqueles processos atrasem. Portanto, eu acho que estarmos a reduzir a morosidade dos tribunais à questão da alteração do Código de Processo Civil é frustrar a reforma, porque se for por aí, nós não vamos ter o resultado que se pretende atingir, seguramente. Isso leva-me à próxima pergunta, que é perguntar então qual é a utilidade desta reforma do Civil? Eu penso que a utilidade é grande. Mas pegando, antes disso, pegando naquilo que dizia o Pedro Raposo, de facto, esta alteração ao Código de Processo Civil é uma alteração, mas que tem que se ver em conjunto com outras alterações. A reforma judiciária, que penso que não vamos falar aqui, é muito importante também aqui, porque é de facto fundamental fazer algumas mexidas no Código de Processo Civil, mas é preciso enquadrá-las em toda a realidade do judiciário, portanto é preciso adequar também os tribunais ao mercado, entre aspas, da justiça. Mas ainda ao Código de Processo Civil, eu acho que há alterações que são importantes e penso que os vetores pensados para as alterações são relevantes. Podemos falar em detalhes, mas indo aos grandes princípios, a simplificação parece-me muito importante. Estamos a falar da ação declarativa, porque no fundo teríamos que separar a ação declarativa da ação executiva, mas falando da ação declarativa... Já vamos falar em peculiar. Pois, ora bem, a simplificação da fase escrita do processo é importante. A possibilidade de o juiz poder adequar o processo à realidade que tem entre mãos, à realidade que está em discussão, é muito importante. Depois, e também falávamos disso antes do programa, a audiência preliminar. As alterações feitas à audiência preliminar são também, para mim, muito importantes. A audiência preliminar é uma alteração que já tem uns anos, portanto, nasceu há uns anos. Nasceu é muito antiga a ideia da audiência preliminar, mas ela foi, numa reforma que já leva uns anos, foi bastante reforçada. Creio que não terá sido bem entendida e, acima de tudo, penso que as partes não se prepararam devidamente, as partes não vão devidamente preparadas para a audiência preliminar. Porquê é que ela é fundamental? Porque é o momento
em que se prepara a audiência de discussão e julgamento. E neste campo há alterações profundas que, na minha opinião, vão trazer, se forem devidamente aplicadas e se os vários operadores se prepararem para elas, e eu estou em crer que sim, vão permitir que o julgamento decorra, que a audiência de discussão e julgamento decorra de uma forma muito mais eficaz. Por várias razões. Primeiro, vai acabar o espartilho do questionário, ou seja, vamos ter eu não diria grandes princípios, mas em vez de termos as questões que se levam ao julgamento linha a linha, vamos ter isto de forma mais alargada. Aquilo que é fundamental é levado a julgamento, não tanto depois na audiência, quer os advogados, quer o tribunal, quer o juiz, limitados àquela, enfim, a ter de responder a este quesito, àquele primeiro ponto. Isto, se for devidamente preparado, é fundamental. Depois, há também mais duas questões de pormenor que se passam, que ocorrem na audiência preliminar, que são muito importantes. Uma é o momento em que deixamos de poder juntar meios de prova, designadamente prova documental. Hoje em dia, nos tribunais, se assistir a uma audiência, tudo o que vê é as partes representadas pelos seus advogados a tirarem da cartola um documento, uma testemunha, enfim, está a prestar o seu depoimento, o advogado acha que está o momento de sacar um trunfo, tira um documento, apresentam e com isto ou a testemunha leva aos documentos, mas isso apesar de tudo... E o que é que muda? Isso agora vai deixar de acontecer? As provas são apresentadas no início do processo, é isso? As provas são apresentadas até a audiência preliminar, a partir dali não é possível apresentar mais provas. Em relação às testemunhas, também Em relação às testemunhas, eu aqui tenho mais dúvidas, mas no entanto vamos ter uma limitação maior ao número de testemunhas. E isso é bom? Depende do caso. Isto é bom se for devidamente aplicado. Isto porquê? Porque o juiz passa a ter um poder de condução mais livre, no sentido que mais adequado ao processo, e, portanto, competirá ao juiz permitir que esse número de testemunhas seja aumentado ou não de uma forma mais adequada, espera-se, ao caso concreto. Nesse sentido, e se for bem aplicado, eu acho que isso é positivo. Já avançámos um bocadinho no tema, mas eu gostava ainda de ouvir também a sua opinião em relação às reformas que foram feitas nos últimos 15 anos em relação ao civil, que é o que falamos aqui hoje também. Gostava de lhe perguntar se houve efetivas melhorias para os cidadãos e para os agentes da Justiça. Olha, eu sempre que ouço falar na reforma do Código de Processo Civil, começo a sentir problemas de pele, porque eu advogo desde 1976, sei que não parece, mas advogo desde 1976, e creio que já foram feitas, desde essa época até agora, qualquer coisa como 63 alterações, umas mais profundas, outras menos, ao Código de Processo Civil. Ou seja, nós neste momento, de acordo com os ilustres teóricos que foram preparando essas reformas, devíamos estar a falar de um Código de Processo Civil praticamente perfeito, porque com 63 aperfeiçoamentos ele devia estar perfeito. O que nós vemos é que as reformas, infelizmente, e algumas das mais profundas, estou a falar, por exemplo, a pensar na de 95, que foram feitas nos últimos anos, ao fim de alguns anos de experiência, verifica-se que não resultaram, não tiveram o efeito que se pensava que iam ter. Isto mostra o quê? Mostra, desde logo, que duas coisas. Ou que o problema fundamental não está no Código de Processo Civil, e aí estou muito de acordo com o que o Pedro há bocado estava a dizer, no sentido de que, na maior parte dos casos, os problemas, os bloqueios que se verificam, não se verificam na lei, mas na execução e no cumprimento da lei, como, aliás, acontece não só em relação ao Código de Processo Civil, mas, se calhar, em relação a quase todas as leis em Portugal. É no momento do cumprimento, da fiscalização do cumprimento, do sancionamento que se verifica que as coisas falham. Como, por outro lado, também nos permite concluir que, se não for isso, ou, além disso, as alterações que foram sendo feitas não são aquelas que deviam ser. E eu temo que isso volte a acontecer um pouco com esta reforma. Porque eu acho, e também nisso concordo com quer o Nuno, quer aquilo que o Pedro disse, acho que esta reforma é bem intencionada. Quer dizer, os traços gerais da reforma, percebe-se que há ali, ao contrário do que talvez tenha acontecido nos anos anteriores,
nas reformas anteriores, designadamente nas dos últimos 15 anos que referiu, há ali, de facto, o conhecimento prático de onde é que estão os bloqueios, e foi-se mexer em alguns, mas também há outras coisas que eu não sei se vão melhorar ou se vão piorar. Porque, repare, a questão fundamental para mim é esta. Porquê é que aconteceu porquê é que os problemas dos tribunais e da justiça civil ou comercial têm sido atacados, digamos assim, ou têm havido estas tentativas de resolução pela via da reforma do Código de Processo Civil? Porque é mais fácil. Mudar a lei é sempre o mais fácil. Junta-se um corpo de ilustres teóricos e alguns práticos, eventualmente, e produzem uma coisa lindíssima que supostamente vai ser o remédio para tudo, mas depois fica-se por aí. Quer dizer, esquece os meios, esquece onde as coisas falham. Um exemplo que lhe vou dar, por exemplo, nesta reforma, mas há muitos deste género, mas uma das coisas que se vê nesta reforma é, por exemplo, que os prazos praticamente todos passam para metade. Quer dizer, mexeu-se nos prazos todos. Eu não sei mesmo se ficou algum esquecido. Tenho a impressão que todos se reduzem. Mas eu chamo a atenção só para este aspecto. Alguém acha que o atraso que se verifica nos processos hoje em dia, ou que se tem verificado nos últimos anos, tem a ver com estes prazos? Não tem. Porque estes prazos, que são aqueles a que os advogados, e portanto os cidadãos, se sujeitam, são aqueles prazos que são cumpridos. O problema está nos prazos que não são cumpridos. Quais são esses? São todos aqueles que se aplicam a todos os operadores judiciários que não os advogados. Os juízes, por exemplo? Os juízes, o Ministério Público, a Secretaria, o agente de execução, o administrador da insolvência. Isso não se faz por decreto? Não, isso não se faz porque isto lá estamos nos meios. Estamos a falar de prazos que não existem. Não existe. Não, há prazos. Não, eles existem. Eles existem. Eles estão lá. Até há quem entenda. Eu aqui há tempos tive um processo que desse ponto de vista é interessante, porque exatamente em que o centro do processo era a questão era um atraso no processo judicial. Estava em discussão. Formação contra o Estado. E a conclusão a que se chegou é que, de facto, nenhum dos operadores judiciais, exceto os advogados, não tem outro remédio se não cumprir os prazos, não é que sejam melhores que as outras pessoas, todos os outros intervenientes não tinham cumprido um único prazo ao longo do processo. E a discussão centrou-se em saber se esses prazos eram obrigatórios ou não. Evidentemente que o representante do Estado veio defender que os prazos eram meramente indicativos. Enfim, se pudesse cumprir, não é? Que era uma coisa que era muito boa também para nós. Não é? Dizer assim, olha, você tem o prazo para contestar, mas não puder, enfim, dá-se um jeito e não cumpre. Mas o Tribunal veio a decidir, o Tribunal que decidiu esse processo, veio a decidir, ao contrário do que dizia o representante do Estado, veio a decidir que não, que esses prazos não são meramente indicativos. E que, portanto, os agentes, o próprio juiz, está sujeito a esses prazos. Ora bem, mas a verdade com é que sanções, sem sanções? Não, o problema é que não há uma sanção direta, como há no caso dos advogados, que perdem o prazo e deixam de poder exercer o direito respectivo. E, portanto, a sanção que existe é uma sanção indireta, que é a ação disciplinar, e nós sabemos que a nossa administração pública, em geral, é avessa ao exercício do poder disciplinar, que é uma coisa desagradável, não? É uma coisa que custa um bocado e em relação às magistraturas ainda mais, por razões evidentes. Embora, devo dizer que nesse aspecto, da experiência que tenho, vejo que o Conselho Superior da Magistratura o faz com alguma frequência, mas nos casos extremos. Portanto, quando se diz um dos efeitos, uma das medidas, por exemplo, da reforma é a redução dos prazos. Isto vai ter algum efeito? Nenhum, zero. Zero, porque não é por aí. Não vai. Gostava também de ouvir a sua opinião. O Governo tem vindo dizer, nomeadamente a Ministra da Justiça, que esta é a reforma mais reformista da Justiça dos últimos tempos e que vai aniquilar 90% daquilo que é a morosidade da Justiça. Já aqui vimos por esta amostra que é uma reforma que está longe de gerar consenso. Gostava de ouvir também a sua opinião. Quer dizer, eu acho que isso é uma conversa, quer dizer, é um tipo de discurso político que nem sequer é dirigido aos operadores judiciários, aos advogados, aos juízes,
Esse mas não é porque é completamente, quer dizer, é um discurso. Em muitas coisas, a Ministra da Justiça às vezes tem um discurso muito simplista. E às vezes até, com preocupação minha, acho que às vezes até simplista demais para aquilo que seria exigido para uma pessoa que ocupa aquele cargo. Eu acho que concordo, enfim, genericamente aqui com os meus colegas quando referem que não é pelo facto de mudarmos o código que vamos andar mais depressa. Estava a dizer os prazos dos juízes. Quer dizer, é muito bonito termos um prazo de 15 dias para dar uma sentença, mas depois, se depois o Tribunal demora mais de um ano a dar uma sentença em processo às vezes muito simples, quer dizer, nós vemos aí quais é que são muitas vezes os problemas de morosidade que temos. E eu acho que, por exemplo, uma das situações que esta reforma podia ter ido mais longe é que exatamente nesses processos mais simples, se calhar não seria despeciando juntar a resposta à matéria de facto e a sentença, mesmo com uma fundamentação mais simples. Porque eu compreendo que em processos de muito maior complexidade deva ser esse momento cindido. E, portanto, primeiro respondo à matéria de facto, nem sequer estou a pensar na solução, é evidente que estará sempre a pensar na solução jurídica e depois faço a sentença. Agora, existem situações em que ficamos, às vezes, um ano à espera de uma sentença que depois a fundamentação jurídica é de uma página ou duas. Quer dizer, não faz sentido. E às vezes não se percebe muito bem. Estarmos tanto tempo à espera. Agora, como estava é um perigo muito grande isso. Mas era o que já sucedia em alguns processos mais simples, não é? É verdade. É verdade. Agora, a questão que estava a dizer, que os juízes não cumprem os prazos, depois entronca muito com a questão da gestão dos tribunais, porque é evidente, se um juiz tiver um número absolutamente, estiverem em mãos, a nível de pendência, processo, um número avassalador de processos, é evidente que ele não vai conseguir nunca cumprir os prazos, mesmo que esteja a trabalhar todos os dias. E, portanto, aí é que deveria de existir, de facto, uma maior flexibilidade e na gestão dos tribunais e na gestão dos recursos, e uma maior adaptabilidade às situações, por forma a que fosse possível, no fundo, adequar a oferta à procura. E se nós tivermos uma estrutura um pouco maior, em que seja possível ir, agora há uma maior procura deste lado, focar os recursos aí, tivermos uma gestão profissional dos tribunais, isso aí faria muito mais do que qualquer reforma do processo. Parece que estamos a discutir duas coisas que são que estão interligadas. Nós não podemos, como dizia há pouco, nós não podemos discutir a reforma do processo civil sem discutir a reforma do judiciário como um todo. Porque portanto, isto é quase como as alegações da matéria de facto. Não, mas repara uma coisa, se é verdade que a justiça é morosa nos tribunais que estão bloqueados, a justiça não é morosa nos tribunais que não o estão. E a verdade é que, olhando, por exemplo, para as varas cíveis de Lisboa, um juiz que herda uma vara que está carregada de processos e que não tem forma de reduzir a pendência de processos que lhe vão chegando, nunca mais consegue resolver a sua situação. Por mais eficiente que seja, não consegue. Porquê? Porque tem um backlog enorme, quer dizer, porque... E isto, como é que isto se altera? Não se altera por via do Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil não fala em bolsas de juízes para reduzir pendências, o Código de Processo Civil não fala na reorganização dos tribunais. Por isso, quer dizer, ou discutimos uma coisa ou discutimos a outra. Olhando para a morosidade da justiça, eu tenho aqui alguns dados, gostava que me esclarecessem. Como é que se explica que um processo em Portugal dure uma média de 925 dias a ser resolvido e, por exemplo, na Finlândia, 58 dias? O que é que falha efetivamente na morosidade? Podemos entrar dentro desta questão de uma forma mais específica? Eu quase que diria que era a temperatura, porque na Finlândia está mais frio do que cá. Não sei se terá a ver com isso. Não, mas, repare, isto nós estamos todos a falar no mesmo. Agora, porque é que, e já agora falando aqui com o João, porque é que nós, quando nos refere a questão da morosidade, é que a forma como a reforma é apresentada no Código de Processo Civil é como a solução, ou mãe de todas as soluções para a morosidade. E é por aí que, pelo menos, esse foi o sentido da minha intervenção. Foi um conjunto, há um conjunto de coisas que eu estou
obviamente de acordo, falou-se há pouco da questão da audiência preliminar, parece-me que é daquelas que é mais linear. Agora, relativamente ao tema da Finlândia, ao tema de Portugal, seguramente, e pegando naquilo que o João estava a dizer, há um conjunto muito significativo de razões que não têm só a ver com o Código de Processo Civil português e seguramente com o finlandês, que eu não sei se algum de nós conhece, eu confesso não conheço, não terá seguramente a ver com isso, mas tem a ver com a organização e com a forma como as coisas funcionam. Tem mais que ver com a organização e com a gestão do que com falta de juízes, com falta de dinheiro nos tribunais, com falta de tribunais, inclusive. Não sei, repare, há rácios que nos dizem que nós temos, em algumas situações, mais juízes do que alguns países em que a justiça que é mais rápida que a nossa. Portanto, não tem a ver com os recursos que existem, tem a ver com a falta de gestão que existe, na minha opinião, relativamente ao tema dos tribunais. Que é, aliás, um tabu, como foi durante muitos anos a falta de gestão dos hospitais, ou a gestão entregue dos hospitais aos médicos. Era um bocadinho a mesma coisa. É um tabu, quer dizer, este tema, que é o mais importante, na minha opinião, relativamente à resolução da morosidade, não quer dizer que, não quero com isto desvalorizar a reforma que estamos aqui hoje a falar. Eu acho que nós devemos colocar a reforma de que estamos aqui hoje a falar no contexto que elas têm. E o contexto que ela tem coisas boas, tem coisas que o Soares Machado diz são perigosas, mas eu diria tem coisas fundamentalmente boas e se me dissessem é boa ou má, é um bocadinho como o like no Facebook ou não, eu diria que é boa, mas não é ela, e esse é que eu acho que é o perigo, porque as reformas dos últimos anos têm todas a mesma. Cada vez que alguém faz uma reforma, vai solucionar tudo. E depois apanhamos todos uma decepção terrível porque chegamos à conclusão que não resolucionou por si nada. E aquilo que eu acho que nós todos estamos a dizer Já vamos a 63 decepções. Exatamente, 63 decepções. Bem, mas aquilo que eu estou a dizer é, desde que a reforma não seja vista como essa solução, ela é boa. Tem aqui alterações que todos nós... Mas relativamente à morosidade, que é um dos principais problemas, alguns especialistas na matéria dizem mesmo que é o cancro do sistema de justiça. Como é que se resolve este problema? Da via dos meios e da realocação dos meios. Esta é a minha opinião. Reforma do mapa judiciário. É disso que está a falar. Reforma do mapa judiciário é um deles. A questão do juiz natural que estávamos a falar há pouco, eventualmente será outro deles. Há coisas elementares, como a questão dos assessores dos juízes, que tem sido falada longamente. A questão do critério da especialização. O que é isso dos assessores dos juízes? Os juízes precisam de assessores para poderem ficar mais livres para outro tipo de funções, Claro, é isso? É evidente. Há um trabalho do juiz que é um trabalho técnico, que não tem a ver com a aplicação da experiência de vida ou com a aplicação ao caso concreto, que pode e deve, na nossa opinião, da mesma forma que nos nossos escritórios. Quer dizer, nós também não fazemos, nós que estamos aqui não fazemos tudo no processo. Nós dividimos, somos colaborados por equipes, somos ajudados por equipes e essas equipes é que dão o resultado final e, portanto, uma vez por todas, admito que o juiz também deve ser uma equipe, não deve ser aqui eventualmente no trabalho. O juiz deve estar essencialmente vocacionado, estou farto de dizer isto, para a nobre arte de julgar. Claro. O juiz foi formado, treinado para julgar. E, no entanto, também tem algumas funções de secretaria, é isso? Tem funções puramente administrativas no processo, quer dizer, que deviam estar entregues a outras pessoas. Em França tem o greffier, que é licenciado em Direito e que prepara todo o processo para que o juiz só julgue e prepara o julgamento como deve ser. E essa reforma não foi feita ainda. Tem de avançar, na minha opinião, isso deve ser feito. Agora, quanto à morosidade da justiça, já agora, só um ponto que ainda não falámos. A morosidade, o número de processo judicial brutal que nós temos está hiperinflacionado pela ação executiva. Porque há quintopa os tribunais. Quintopa os tribunais e que tem um backlog de 1.200.000 ou coisa assim. Ora bem, como é que isto se resolve? De uma forma, eu diria, relativamente infeliz, mas que já está em marcha e que não falámos aqui, com a reforma das custas judiciais, que entrou em vigor há um mês e tal. Há lá um artiguinho, penso que é o artigo 4º, não tenho bem certeza, mas acho que é o artigo 4º, que diz que no prazo de um ano podem ser retiradas as execuções sem que o exequente tenha que pagar as custas. E a minha pergunta é, para quê manter uma ação executiva contra alguém que não tem bens? Não vale a pena, portanto, vale mais retirá-la. Primeiro ponto. Segundo ponto, ainda na ação executiva, a reforma deste Código no campo da ação executiva também prevê que na ação executiva, e insiste, são as ações executivas que inundam os tribunais, se decorrido um prazo, e é um prazo curto porque é um prazo de poucos meses, não forem encontrados bens suscetíveis de penhora, suspende-se a ação. A ação suspende-se. Sem que o exequente tenha que pagar as custas, só tem que pagar os custos do agente de execução. E além disso, depois esta reforma pega com outra, do Código da Insolvência,
segundo a qual, nestas circunstâncias, o Ministério Público tem o dever de remeter o executado que não tem bens para a insolvência. Portanto, vamos ter, se calhar, 1 milhão de insolventes. Eu acho que depois não vai funcionar. Resolvemos todos os problemas e eu concordo com o grosso dessas alterações no código, na parte da execução. Agora, com esse reenvio automático para os tribunais de comércio no Estado, que nós reconhecemos, que são seguramente aqueles que estão a funcionar pior neste momento, ainda pior do que alguns juízes de execução, então aí é que a coisa vai ser verdadeiramente caótica. Meus senhores, vamos fazer uma curta pausa nesta conversa e já voltamos na segunda parte. Curta pausa neste Direito a Falar, eu espero por si já a seguir. Até já.